Vocês estão bem? Acende rapidinho a luz aí, por favor. Deixa eu olhar para a cara de... Eita, nós, aleluia, olha glória. Só gente bonita, gente. Nós somos muito privilegiados, nós só temos gente bonita aqui. Vocês estão bem? Se vocês estão bem, então faz um sorriso assim, ó. Esticar assim cada musculatura da sua face agora. Você vai descobrir músculos no rosto que você nem sabia que existiam. Aleluia! A gente está bem assim, porque tipo, você está bem assim. Estou bem. Entendeu? A gente liga para o SAMU rapidão, estão aí, para fazer uma ressuscitação de última hora. Aleluia! Pode apagar a luz, glória a Deus. Aleluia. Nesse mesmo espírito de reverência, nesse mesmo espírito de adoração, de senso de presença, eu quero começar lendo 2 trechos das Escrituras Sagradas com vocês. O primeiro diz assim: Senhor, aleluia, não há ninguém semelhante a Ti. Tu és grande e Teu nome é poderoso. Quem não te temeria, ó Rei das Nações? Esse título pertence somente a Ti. Grandes e maravilhosas são as Tuas obras, ó Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os Teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não te temerá, Senhor? Quem não glorificará o Teu nome? Pois só Tu és santo. Todas as nações, de todos os povos, tribos, línguas, raças, virão e adorarão diante de Ti, pois os Teus feitos de justiça foram revelados. Aleluia. Nesses 2 trechos das Escrituras Sagradas, o primeiro está em Jeremias, o segundo em Apocalipse, e nos 2 a gente pode alcançar a consciência de que é na presença de Deus e de Cristo Jesus, o nosso Senhor, que a gente se reúne como igreja. E é na presença de um Deus que é santo, exaltado nas maiores alturas. A sua grandeza, ela é revelada no livro de Isaías, no capítulo 40, quando Isaías escreve assim, que o nosso Senhor é aquele que segurou com a palma das suas mãos os oceanos. Ele é aquele que mede os céus com os seus dedos. Ninguém pode orientar ou aconselhar o seu espírito. Ninguém sabe como fazer isso. Todas as nações do mundo não vão passar. Imagina comigo, gente. Hoje, nosso mundo, nosso planeta Terra, tem em torno de 9 bilhões de pessoas. Mas todas as nações do mundo não passam de uma gota dentro de um balde diante da presença desse Deus. Ele é o Deus que levanta toda a terra como se fosse apenas um grãozinho de areia. O nosso Deus é aquele que faz com que zilhões e zilhões e zilhões de estrelas saiam ao seu encontro como um exército, uma após a outra, e nenhuma dessas estrelas ousa se ausentar diante da tua presença. É diante da grandeza e da soberania desse Deus que eu acabei de descrever, usando as palavras de Isaías, que nós nos encontramos nesta noite. E Davi, ao falar sobre esse Deus no Salmo 24, diz assim: abram-se portões da cidade, abram-se antigos portais, para que entre o Rei da Glória, o Senhor forte, o Senhor poderoso, o Senhor invencível nas batalhas. Abram-se portões da cidade, abram-se antigos portais, para que entre o Rei da Glória. E quem é? Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, o Senhor todo-poderoso. Ele é o Rei da Glória. Aleluia, glórias a Jesus. Mas irmãos, me respondam nessa noite, por favor. Quem é o Rei da Glória? Quem é esse Deus? Na sua vida
na sua vida, na minha vida, na sua vida. Quem é o Rei da Glória? As Escrituras, elas são muito claras ao dizer que no fim dos tempos, no fim do mundo, chame como você quiser, mas no fim do fim, como a gente sabe muito bem, o mundo seria marcado pela apostasia, pela multiplicação da maldade, pelo esfriamento do amor. E nós temos sido arrastados por esse movimento. Misericórdia. Não está escrito aqui no texto, no meu script, mas eu quero dar um exemplo para vocês do nosso movimento de esfriamento de amor. Os nossos avós, a gente vai ver foto antiga, bem antiga, dos nossos avós, e eles ficavam sentados com os vizinhos na calçada de casa trocando ideia, não é verdade? Era o rolê de domingo à tarde, radinho de pilha, as cadeirinhas, aquelas cadeirinhas bonitinhas assim, tudo sentado. No interior a gente ainda pode assim ver resquícios disso, mas era o rolê de domingo à tarde. Não existia esse negócio de ligar para as pessoas, porque as pessoas elas iam até a casa umas das outras, não é verdade? Então, quando a gente queria falar com alguém, a gente ia até a casa dessa pessoa. Mas aí o mundo mudou, o telefone chegou, a gente não é bobo nem nada, então a modernidade fez com que facilitasse da gente falar com as pessoas por telefone. Então a gente já não precisava mais ir até a casa das pessoas, porque a gente podia falar simplesmente com elas. Como que está esse rolê hoje? A gente não liga mais para as pessoas porque ninguém mais atende. A gente manda um WhatsApp. Se for áudio, que seja curto. Se for texto, que seja breve. E provavelmente, dependendo da resposta, não espere uma resposta de retorno, porque a gente vai mandar no máximo uma reação. A gente hoje mora, muitos de nós, em prédios, condomínios, apartamentos, e provavelmente você não sabe o nome da maioria dos seus vizinhos, ou de nenhum deles. E está muito bom assim, porque a gente mudou para apartamento justamente para não relacionar com vizinho nenhum. Você percebe o movimento do esfriamento de amor de 50, de 60 anos para cá? A gente está falando de coisas muito recentes, muito novas. Mas isso é um sinal para nós de que o amor tem se esfriado. Olha só para a gente aqui dentro dessa igreja, faz assim, ó, rapidinho, olha para trás aí, para quem está atrás de você. Você está dentro de uma igreja, de uma comunidade, mas eu quero te perguntar se você conhece o nome da maioria dos irmãos que vieram aqui adorar o Rei dos Reis junto com você. Porque ele vai para o céu, ela vai para o céu junto com você, e você não sabe nem o nome dele. Quem dirá as dores, quem dirá as angústias, quem dirá as lutas que ele passa, esfriamento do amor, e nós como igreja de Cristo Jesus temos sido arrastados por isso. Mas pior de tudo, irmãos, assim, a dor que Isaías, que é o cara que a gente já vai ler essa noite, eu estou dando spoiler já, a dor que Deus sente diante de nós, não é somente a dor de ver os sinais acontecendo, porque isso não surpreende, mas é que diante da santidade de um Deus como o nosso Deus, a gente peca com tranquilidade, porque a gente não conhece quem é o Rei da Glória. O Rei que Davi descreve no Salmo 24, quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor temível nas batalhas. Quem é o Rei da Glória? A gente não o conhece, e por isso a gente peca com tranquilidade. A gente dorme, e do mesmo jeito que a gente dorme, a gente acorda sem a consciência da sua presença. Por que a gente acorda sem consciência de presença de Deus? Porque a gente não conhece. E aí a gente faz pior. O pastor Júnior pregou essa mensagem poderosíssima sobre o grande desafio do crente no último domingo. Que é qual o desafio do crente? Quem estava aqui sabe que ele falou sobre o desafio de amar. E por que a gente se perde tanto em viver uma vida segundo o que o Rei da Glória propositou em seu coração? Porque nós tomamos como padrão
o mundo. Então, se eu sou um pouco mais santo, se eu peco um pouco menos abertamente do que o mundo, eu já acho que eu estou melhor. Se eu minto com menos frequência, ou se eu tenho melhores justificativas para os meus desvios morais, eu acho que eu estou melhor. Nós deixamos de ter o Cristo, Filho do Deus vivo, como o nosso exemplo, como o nosso padrão, o nosso rigor, como a nossa medida, e assumimos a medida de um mundo que nós sabemos muito bem que está perdido, que está morto e que está condenado. A gente cada vez mais precisa entrar nas igrejas e pregar evangelho para cristãos. Por quê? Porque existe um número crescente de pessoas que se consideram crentes, mas que em nada revelam fruto de arrependimento e conversão. E por que de tudo isso? Porque nós não o conhecemos. Nós não o conhecemos. Quem é esse Rei da Glória na sua vida? A gente cantou e nem combinamos, de verdade. Mas a primeira música, ela é o Salmo 24 todinho. E a pergunta de Davi é: quem é esse Rei da Glória? Quem é esse Rei da Glória na sua vida? Se eu te perguntasse como ou quando que foi o seu encontro com esse Senhor, qual foi a sua experiência de conversão, será que você conseguiria compartilhar essa experiência? Eu não estou falando aqui daqueles momentos de culto fervoroso em que a gente sente uns arrepios, entendeu? Que a lágrima rola do nosso rosto. Esses momentos, eles são incríveis, mas sabe o que é chocante? Os músicos sertanejos estão conseguindo extrair essa mesma emoção dos seus públicos, dos seus estádios lotados, quando eles cantam louvores. O povo canta Deus do impossível no ritmo de sertanejo e chora. Chora para sair de lá e continuar a sua vida de abominações. Isso não marca encontro com o Senhor. Não marca encontro. Se você está aqui nessa noite achando que o seu encontro com o Senhor foi marcado pelo dia que você sentiu o primeiro arrepio aqui dentro, eu estou aqui para te falar, essa é uma noite que pode ser uma noite de encontro, porque o verdadeiro encontro com Cristo, com o Senhor do universo, Ele arranca de nós, Ele bota para fora a nossa sujeira, a nossa nudez, a gente se sente impotente, a gente se sente desesperado, a gente se sente sujo e carente da intervenção desse Deus. Ali nós fomos encontrados. Aqui no projeto a gente gosta muito de usar a figura de que o encontro com Cristo é tipo, você está, sei lá, você nunca faria isso em nome de Jesus, mas você está parado no meio da rodovia Castelo Branco e um caminhão a 200 por hora encontra de frente com você. Você com certeza não vai sair igual desse encontro. Não vai sair só com um arranhão desse encontro. Quando é que foi o seu encontro com Jesus? Quando a gente pergunta para o nosso pastor Caio, lindão, é muito lindo ver como os olhos dele se enchem de lágrima. E ele conta que, por mais que ele tenha crescido com princípios cristãos, o encontro dele foi no dia 9 de janeiro de 1981, às 11h30 da noite. 42 anos depois do encontro do pastor Caio com Jesus, os olhos dele ainda se enchem de lágrimas quando ele fala desse encontro. Jacó, quando encontra com o anjo do Senhor, que era o próprio Senhor, ele recebe uma marca profunda em sua coxa, e ao sair desse encontro, ele sai mancando. Quem olhasse para Jacó, saberia imediatamente o porquê Jacó mancava.
Jacó mancava porque ele teve a sua coxa ferida pelo próprio Senhor. Ali estava a marca do seu encontro com o Senhor. Ali o seu nome, a sua identidade foi mudada. Ali houve um encontro com o Senhor. Qual é a marca que define o seu encontro com o Senhor? Quem é esse Rei da Glória? Abra sua Bíblia em Isaías 6. Aleluia, Senhor. Vamos ler os versículos de 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto e a borda do seu manto enchia o templo. Acima dele haviam serafins, cada um com 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse: veja, esta brasa tocou seus lábios. Sua culpa foi removida e os seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Esse é um texto muito, muito conhecido das Escrituras Sagradas. E quem era aqui Isaías? Isaías era um moço de provavelmente 20, 25 anos de idade, quando ele foi levantado pelo Senhor como profeta em Jerusalém. Olha só, né? A idade de muitos de nós. Mas a gente ainda está novo para servir a Deus, né? E ele estava no meio de um povo, o povo de Israel, mais especificamente do reino de Jerusalém e Judá. Ele estava no meio de um povo que já vivia há quase 52 anos um tempo de prosperidade, de paz e de estabilidade política. A gente queria que só 4 anos fossem assim, não é? Eles viveram 52 anos de paz, prosperidade e estabilidade política. E sabe que para o judeu, quando existe paz na terra, o judeu ele entende que é porque o favor do Senhor está sobre ele, a paz do Senhor está sobre ele, porque ele está fazendo tudo certinho para Deus. Então, por isso que Deus envia a paz. Essa paz, ela estava dando impressão para o povo de que o favor de Deus estava sobre eles. Mas olha só que coisa doida, no primeiro capítulo de Isaías, que eu recomendo fortemente que você leia quando você chegar na sua casa. A primeira vez que eu li, eu quase caí de costas. Eu nunca imaginei que Deus falasse assim. Nunca mesmo. Mas o primeiro capítulo de Isaías, Deus falando com o povo através de Isaías, diz o seguinte no versículo 2. Ouçam, ó céus, preste atenção, ó terra, assim diz o Senhor. Os filhos que criei e dos quais cuidei se rebelaram contra mim. Até mesmo o boi conhece seu dono, e o jumento reconhece o cuidado de seu senhor. Mas Israel não conhece seu senhor. Meu povo não reconhece meu cuidado por ele. O povo de Israel, eles estavam sim vivendo um momento de tranquilidade, mas a verdade é que esse momento de tranquilidade o tornou um povo idólatra, com rituais religiosos vazios, e Deus estava desprezando as suas atitudes. Mas o texto aqui de Isaías 6, se você puder voltar lá no texto de Isaías 6, você vai reparar que a primeira coisa que Isaías
coloca de informação, de dado aqui nesse texto é que ele teve a visão do Senhor no ano em que o rei Uzias morreu. E quem era esse rei Uzias? Foi o cara, porque ele conseguiu reinar durante 52 anos, foi um rei relativamente bom aos olhos do Senhor, ele estabeleceu decretos do Senhor sobre aquela nação, mas em um determinado momento, a paz, a prosperidade, as conquistas de Uzias tornam o seu coração orgulhoso. E aí, ele acaba pecando seriamente dentro do santuário, dentro do templo, contra o Senhor. E aí, ele é imediatamente tomado por uma lepra que o acompanhou pelo resto da vida. E olha só que coisa interessante isso, gente. A lepra, no Antigo Testamento, ela é simbólica. Ela não é somente a lepra mesmo, lepra física ali, que destrói o corpo, mas ela simboliza o pecado. Por quê? Porque ela é mortal e ela também é altamente contaminante, transmissível. De certa forma, a lepra que estava sobre Uzias revelou publicamente o pecado desse Uzias, mas também ela estava espiritualmente sobre os lábios e sobre o coração daquele povo que estava tomado de idolatria, do qual Isaías fazia parte. Mas aqui, diante desse texto, a gente está vendo o relato de um jovem como nós, como vocês, como nós, um jovem, ponto. Ele está contando o seu relato de como o caminhão a 200 por hora atingiu ele na Castelo Branco. E aí ele vai falar assim: no ano da morte desse bom rei, embora esse rei fosse mortalmente pecador, eu vi o verdadeiro rei. O rei dos reis. O rei de um reino que não dura apenas 52 anos, gente, porque é um reino que não tem fim. Um rei que não teme a instabilidade dos poderes e dos governos, porque o seu reino é inabalável, ele não conhece instabilidade. Um rei que não é marcado por lepra e nem pelo pecado, mas sim pela santidade. Uma santidade que é tão grande, que ficou marcada no clamor dos serafins, por um tríplice santo, santo, santo. No idioma hebraico não existe assim como você dizer, por exemplo, essa pessoa é lindíssima. Não existe superlativo no idioma hebraico. Então, o que eles usam para indicar algo que é profundamente intenso? A repetição. Então, o primeiro santo define quem Deus é. O segundo santo reafirma, intensifica. E o terceiro santo revela que isso não é só uma característica assim, mas é quem Deus é. Deus é santo, santo, santo. A santidade de Deus é aquilo que define o Senhor na sua essência. A santidade de Deus separa Deus de tudo aquilo que é criado. Então é impossível para qualquer criatura chegar diante de Deus, do seu Criador, e permanecer vivo. Por isso que quando Moisés pede para ver a bondade de Deus, para ver o Senhor fala: eu vou passar e você vai ver a minha bondade, mas você não pode me ver face a face, frente a frente, porque ninguém fez isso e sobreviveu. Esse Deus a quem o rei Davi fala quem é o rei da glória, esse Deus, ele não é nem de perto como os deuses propostos pela mitologia grega, que são humanoides, que são seres humanos com um pouquinho mais de poder e que são corruptos e que são perversos. O Deus 3 vezes santo, ele não pode ser manipulado. Então, meus irmãos, a gente como jovens, enfim, estou em crise de identidade. A gente como jovens vive uma geração que eu acho que veio pós-emos. Lembra dos emos? Pós-emos. A gente abriu mão da franja, mas a gente continua com aquele sentimentalismo para falar de Deus. Tipo, sou sua casinha favorita. Pula essa parte.
Irmãos, a gente está falando aqui de um Deus que é santo, 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 e esse Deus não pode ser manipulado pelos nossos sentimentos, pelo nosso jeitinho fofo, lindo, meigo. Não dá para você chegar diante desse Deus e falar assim: ai, Senhor, eu sou pecador, mas eu amo tanto o Senhor é tão fofinho, eu tento tanto ser bonitinho para o Senhor. Não existe isso diante desse Deus. Quem é esse Rei da Glória? Quem cresceu com o mágico de Oz e Dumbledore, saiba que Deus não é esse tipo de ser mágico. Os serafins, que são seres puros, que estão servindo ao Senhor diante do seu trono, os serafins, eles cobrem o rosto com as suas asas, porque nem eles podem olhar diretamente para esse Deus. A essência desse Deus é a sua santidade. O que o rei Uzias, marcado aqui no texto de Isaías, o que o rei Uzias tocasse se tornava impuro imediatamente, mas aquilo que o Senhor toca é preenchido pela sua santidade. Vocês lembram de Jesus? Jesus é o próprio Deus, é o próprio Rei da Glória encarnado que se esvaziou da sua glória. E quando Jesus toca em um leproso, o que não podia ser feito por um judeu, ele se tornaria impuro como leproso. Mas quando Jesus, o Senhor, toca aquele leproso, sabe o que acontece com a lepra daquele homem? É imediatamente destruída, aquele homem fica limpo. E o que é mais doido, Jesus, ele não fica impuro. Porque o Senhor é tomado de santidade. A santidade de Deus é o que o define. Tudo o que Deus é, entenda isso. Eu estou enfatizando isso porque isso é muito importante. Todas as suas virtudes, todas as características de Deus são revestidas por santidade. A gente não vê em nenhum momento na Bíblia um profeta, ou um evangelista, ou um apóstolo chamando Deus de bom, bom, bom. Ou de amor, amor, amor. Mas nós vemos em alguns momentos o Senhor sendo chamado e definido por santo, santo, santo. Porque a santidade de Deus é o que o define. O amor de Deus é um amor santo. A justiça de Deus é uma justiça santa. A bondade de Deus é uma bondade santa. A ira de Deus é uma ira santa. O juízo de Deus é um juízo santo. Nós estamos diante desse Deus. Quem é esse Rei da Glória? Mas Isaías, esse moço, contando da sua experiência com o caminhão na Castelo Branco a 200 por hora, ele vai falar assim que diante de toda essa visão do Rei dos Reis, assentado sobre um alto e sublime trono, com as abas, olha isso, gente, as abas, não era nem as vestes inteiras, era só as abas das vestes do Senhor, enchiam o templo. O Isaías olhando para tudo isso, o que sai da boca de Isaías, não é... Não é um arrepio, ou um choro, ou uma comoção. É um grito de desespero. Ai de mim, porque eu estou perdido, porque eu sou uma pessoa de lábios impuros, e eu habito num povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. Ai, 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 ai de mim. É uma expressão de desespero, é uma expressão de angústia. Ele perde completamente a esperança da própria vida. É um sentimento de quando uma profunda tragédia acontece. Na exclamação de Isaías, o pecado revela a sua verdadeira face diante do 3 vezes santo. O pecado não é só um problema, o pecado não é só um desvio, o pecado não é só uma doença, o pecado é uma tragédia, é uma tragédia. E quando o Senhor nos encontra e a escama dos nossos olhos cai, e nós finalmente conseguimos nos ver como nós realmente somos,
o caminhão a 200 por hora atinge a gente em cheio. Ai de mim, Senhor, eu não sou digno de estar diante da tua presença. Os meus olhos viram o rei, eu vou morrer, eu estou desesperado diante do santo, a minha impureza foi totalmente revelada. Às vezes, o Paulo e eu, a gente gosta de sentar para trocar ideia com vocês como se nada fosse, né? Sem trocar ideia, jogar a conversa fora. Não pode contar? Tá bom, depois vocês vão saber o porquê. Mas muitas vezes quando a gente pergunta, irmão, conta aí sua experiência de conversão. Como é que foi o seu encontro com o Senhor? As pessoas não sabem responder. Eu lembro de um acampamento. O culto do sábado à noite foi assim. Eu chorei. Não, irmão, chorar, entendeu? Chorar é natural. Eu quero saber quando foi o seu encontro com o caminhão a 200 por hora no meio da Castelo Branco. Mas aí pensa comigo assim, se um dia você pudesse encontrar com o seu artista predileto do universo, predileto, que é um homem ou uma mulher humana, pecador, mortal, frágil, mas se você pudesse dar de frente assim, com esse artista ou com essa pessoa que você admira profundamente, eu tenho certeza que você se lembraria desse encontro pelo resto da sua vida. Você ia contar para os seus amigos todos, eles iam até ai meu Deus, não aguento mais isso aqui, entendeu? Você ia arranjar um jeito de fazer TBT toda semana, entendeu? Desse momento. Você até quando ficasse bem velhinho, até os seus bisnetos iam ter que aguentar você falando. Da vez que eu encontrei com o Roberto Carlos, meu Deus, ele segurou a minha mão, fiquei uma semana sem limpar a mão. Que é velhinho Roberto Carlos, né? Tem essa ligação. Você lembraria para o resto da sua vida. E aí, como é que o encontro com o eterno, com o santo, com o caminhão a 220 por hora, te fez sair sem nenhum arranhão? Como que você acorda desse encontro e lembra desse dia e você não se sente comovido por isso? Lindos, queridos do meu coração. Talvez esse encontro nunca tenha existido. Mas até quando a gente vai viver assim? Conformado com migalhas de avivamentos passados, entrando na igreja, saindo da igreja e esquecendo tudo que aconteceu, começando 1001 propósitos com Deus e terminando logo em seguida, quando os seus interesses e as suas vontades começam a gritar. Essa vida dualista, dividida, em que uma hora eu sou muito bom, outra hora eu sou muito ruim, uma hora eu amo a Deus, outra hora eu não sei se Ele existe. Como é que a gente vai continuar vivendo de migalha? Como se a gente não fosse filho, mas fosse cachorrinho debaixo da mesa, só recebendo o que cai da mesa dos filhos? Até quando a gente vai viver desse jeito? Saiba que essa maldição, essa tragédia do pecado, ela só pode ser restaurada pelo 3 vezes santo. Saiba também que a santidade de Deus não suporta o pecado. Ele odeia o pecado. Ele abomina o pecado. Mas a história do encontro de Deus com Isaías não termina na abominação e nem no desespero de Isaías. Porque esse mesmo céu que revela, assim, a luz do Senhor, quando bate sobre nós, revela toda a nossa impureza, mas essa mesma luz que vem do céu é capaz de, com uma tenaz, com uma brasa viva do altar, purificar o meu e o seu coração. Para Isaías, a brasa saiu daquele altar
ar, com o serafim que trouxe, mas para nós vem do Emanuel. O Emanuel é o Deus conosco, o Senhor Jesus, que foi profetizado por esse mesmo Isaías como um homem de dores que sabe o que é padecer, o desprezado, aquele que a gente não fez caso, aquele que a gente ignorou. Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas transgressões. Ele foi humilhado e o castigo que hoje nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras eu e você somos sarados. Cristo é a brasa viva que foi retirada do trono de Deus para que nós pudéssemos ter vida. Aleluia! Essa mensagem, ela tem o objetivo de atingir 2 tipos de pessoas aqui nessa noite. A primeira é aquele tipo de pessoa que acha que por estar tudo bem, você está agradando a Deus. Aquela pessoa que fala assim, minha vida está ótima, com certeza eu estou bem com Deus. Porque, assim, eu não tenho um relacionamento bom com Deus, mas eu gosto de Deus, eu acredito nele. Ele não precisa que você acredite nele, tá bom? Ele não tem crise de identidade, beleza? Fica de graça essa hashtag. Deus não precisa que você acredite nele. Ele não está assim, ele acreditou em mim, ai meu Deus, agora eu estou mais motivado para continuar, para prosseguir. Não, Deus não é esse humanoide fraco e frágil. O Senhor, a única maneira de a gente chegar diante de Deus é com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com toda a nossa força, diante de um Senhor que só aceita ser totalmente adorado. Ele é santo, santo, santo. Então, se a sua vida está muito boa, mas você não vive um relacionamento profundo, sincero e verdadeiro com esse Deus, essa mensagem é para você. O encontro com o caminhão a 220 por hora na Castelo Branco é o que vai transformar o seu coração. Mas essa mensagem também é para você que está em profundo desespero. E quantos de nós vivemos em profundo desespero? A cada ano que passa, com o aumento da maldade, gente, as pessoas estão mais desesperadas, depressivas. As pessoas estão mais fechadas em si mesmas, isoladas. A gente vai perdendo a esperança no mundo, a gente vai perdendo a esperança nas pessoas, a gente vai perdendo a alegria de viver, a gente vai perdendo o sentido de viver. Essa mensagem também é para você que se encontra neste lugar. Sabe que quando Jesus nasceu, um Deus nasce de uma mulher. Esse Deus, quando ele nasce, os pastores que estavam cuidando das ovelhas no campo, eles veem um clarão vindo do céu e um coro de anjos começa a cantar: glórias a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Essa é a palavra de Deus para você. Paz na terra aos homens de boa vontade. A paz do Senhor vem com o próprio Cristo, vem com o próprio Senhor que está no meio do seu povo. O tabernáculo era a função de mostrar Deus no meio do povo. O templo o propósito do templo era mostrar Deus no meio do povo. E hoje nós temos o próprio Espírito desse Deus que ressuscitou dos mortos no nosso meio, disponível, abundante, para que nós não precisamos mais viver em desespero. Muitas vezes a gente não consegue adorar. A gente não consegue orar. A gente não consegue desejar o Senhor. Porque nós não o conhecemos. Quem é esse Rei da Glória? Davi conhecia o Rei da Glória. Jacó conheceu o Rei da Glória. Aqueles 12 conheceram o Rei da Glória. E ainda assim, um o rejeitou. Fecha os teus olhos aí no teu lugar.
Abaixa a tua cabeça. Primeiro culto do ano do projeto. E nós precisamos estabelecer bases firmes no nosso coração. E a base mais firme sobre a qual a gente estabelece toda a nossa vida cristã é essa. Quando foi que nós fomos atingidos pelo caminhão a 220 por hora? Quando foi que o nosso corpo e a nossa alma foram marcados de uma maneira tão profunda que as pessoas que nos olham, elas percebem imediatamente que você não é mais o mesmo? Quando foi esse encontro? Não tenha vergonha. A gente às vezes passa 20, 30, 40, 50 anos dentro da igreja e não tem esse encontro, mas a gente não pode se conformar em ficar dessa forma. O mesmo Deus que encontrou Abraão no meio da noite e prometeu a Abraão algo que se cumpriu no Cristo, é o Deus que pode te encontrar no meio das noites e das madrugadas em que você está desesperado, tentando esvaziar a mente com a cara na frente do celular. O mesmo Deus que encontrou Jacó e mudou o nome desse Jacó é o Deus que pode te encontrar e fazer novas todas as coisas em você. Mas é necessário que a sua vida seja estabelecida sobre essa base firme. No ano em que o Senhor me encontrou, no ano em que eu vi o Senhor, toda a minha vida foi transformada, toda a minha rotina foi transformada, a minha trajetória não era mais a minha, mas era a do Senhor. É isso, meus irmãos, é isso que tem que nos definir. Não é profissão, não é conta bancária, não é a minha super inteligência, não é a minha bondade, a minha generosidade, é o ano em que eu vi o Rei. No ano em que eu vi o Senhor, a minha vida foi transformada. Olha aqui as marcas que revelam que vale a pena servir a esse Deus. Olha aqui as marcas que revelam que eu era uma pecadora suja, impura, mas os meus olhos viram o Rei. Eu não morri porque Ele me tocou. Ele me tocou e eu fui imediatamente curada das minhas impurezas. Ele de bateira bastou. Clame ao seu Deus aí neste momento. Senhor, eu não quero mais uma experiência, eu não quero apenas mais um momento de emocionalismo diante do Senhor. Eu quero, ó Altíssimo Rei, que os meus olhos te vejam e que os meus joelhos caiam dobrados ao chão diante da grandeza do Senhor, e que o desespero da minha alma perdida se torne esperança quando eu ver as tuas mãos marcadas naquela cruz me tocarem, me envolverem, ó Senhor, e eu não serei mais o mesmo, e eu não serei mais o mesmo, porque os meus olhos te viram e o Senhor é lindo, e o Senhor é maravilhoso, e o Senhor é o Rei de toda a terra. Podem os governantes e os poderosos fazerem o que quiserem, porque quando o Senhor bradar, não fica um de pé, não fica um de pé. A minha vida não está nas mãos de qualquer um, a minha vida está nas mãos daquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Quem é esse Rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o grande eu sou, o eterno Rei, aquele que está sentado sobre um alto e sublime trono. As suas asas se erguem sobre as nuvens, e Deus, Ele vai ligeiro nas asas do vento. Eu estou debaixo dessas asas, guardado e seguro, porque o Senhor não abandona nenhum dos seus. O Senhor é forte refúgio e fortaleza. O Senhor é a rocha firme. Podem soprar os ventos, podem vir os dias maus, porque eu continuo firme, eu continuo de pé, porque a minha esperança deixou de ser o Rei Uzias
dias. A minha esperança deixou de ser um governo forte. A minha esperança deixou de ser uma moeda forte. A minha esperança deixou de ser um país ideal. A minha esperança está no Rei, no reino inabalável, naquele que nunca se acabará e que está disponível, está aberto, de portas abertas, convidando: venha, 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 venha a esse encontro. Você jamais será o mesmo outra vez, e as pessoas que te olharem, elas vão querer dessa mesma marca. Ninguém gostaria de ser atropelado tanto quanto as pessoas que te verem por esse caminhão a 200 por hora, porque é a melhor trombada da nossa vida quando o Senhor nos encontra. E aí a nossa vida se torna antes de Cristo e depois de Cristo. Desde que eu encontrei a Cristo e senti seu terno amor, eu tenho achado paz e vida. Paz no meio das tempestades, paz no meio da perseguição, a ponto de Paulo dizer assim: quem nos separará do amor de Cristo? Porque ele sabia que nada podia separar. É um trono inabalável. Quem nos separa? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Porque eu estou bem certo que nem morte, nem vida, nem poderes, nem altura, nem anjos, nem principado, nem qualquer criatura, nem nada, nada. Aleluia. Isaías morre mais ou menos no ano de 681 a.C. A tradição conta que após 60 anos de ministério, Isaías é martirizado pelo rei Manassés e ele é cerrado ao meio. Mas a tragédia já tinha ficado lá atrás. A tragédia não foi ser cerrado ao meio. A tragédia ficou no ano em que o rei Uzias morreu e ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. E a mensagem de Isaías continua chegando até nós, porque não é uma mensagem da terra, é uma mensagem do céu para a sua vida. Você precisa encontrar este Senhor e não se conforme com nada menos do que um encontro que marque completamente a sua história. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é diante da Tua palavra, é diante da Tua santa presença, é diante da Tua glória e do Teu amor que nós entregamos o nosso coração, nosso pensamento, nossa força a Ti somente. Esse aqui, Pai, que está reunido é o Teu povo. Do menor ao maior é o Teu povo. O Senhor amou com amor eterno. Mesmo quando eles não Te reconheciam, o Senhor já os amava. O Senhor tem as suas maneiras de encontrar os seus. Faça da maneira como o Senhor quiser. Nós só queremos muito Te ver e viver uma vida abundante na Sua presença. Nos leva, Senhor, para casa com uma consciência transformada pelo Teu Espírito Santo. Nós nunca mais seremos o mesmo. Nunca mais. Te amamos muito, Senhor. Obrigada por colocar a mesa e servir o banquete essa noite. Foi muito bom estar mais uma vez com o Senhor, na presença de todos os nossos irmãos. Santificado seja o Teu nome. Te amamos. Que o amor do nosso Deus e Pai,
a graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o 3 vezes Santo, e que as eternas consolações do Espírito Santo de Deus levem vocês em segurança, não somente dos males desse mundo, mas do mundo vindouro. Levem vocês em segurança, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Amém. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!